Boa noite, irmãos. Mais uma terça-feira, nós estamos aqui para estudar as bases bíblicas, né? Para conhecermos como se desenvolve o Evangelho, como se desenvolve o nosso conhecimento em relação à Bíblia, em relação aos atributos de Deus, em relação às bases bíblicas. Então, hoje o assunto ainda é conhecendo a Deus. O pastor Hélio Pilvisan Júnior vai trazer uma palavra para nós, um estudo para nós, para que nós possamos nos enriquecer na palavra, para que nós não sejamos confundidos, né? É muito importante essa base bíblica para que nós não sejamos confundidos. E nós temos os vídeos no YouTube, no canal Igreja de Interlagos. Vocês podem também acessar o nosso site em igrejadeInterlagos.com.br. Lá vocês vão ter todos os vídeos, todos os estudos, e se for num horário que o culto estiver acontecendo, é só clicar no botãozinho ao vivo que você entra direto na sala onde está sendo transmitido o culto. Nós temos também as nossas redes sociais, no Instagram, Facebook. Os irmãos que tiverem alguma dúvida depois do culto, que acabar a gravação, que se você estiver aqui, você pode fazer a pergunta depois que terminar a gravação, ou mesmo mandar pelas redes sociais a pergunta. Nós somos uma igreja evangélica, temos cultos também aos domingos, e estamos aguardando por você. E se você gostou desse vídeo, se você está vendo esse vídeo pelo YouTube e você gostou do vídeo, passe para outras pessoas que você acha que podem se enriquecer também com esse estudo bíblico. Amém, irmãos? Nós vamos só fazer uma pequena oração para darmos início, para eu passar a palavra para o pastor Hélio. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és bondoso, porque Tu és cheio de misericórdia, Senhor. Amém. E Tu, Senhor, proporcionou este momento para nós podermos estarmos aqui em comunhão e aprendermos de Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, abra o nosso entendimento, Senhor. Abra, Senhor Deus, o nosso coração para podermos receber a Tua palavra, que ela possa ter efeito nas nossas vidas, Pai. Amém. Entregamos todas as coisas em Tuas mãos, Pai. Amém. Abençoe todos os que vierem a ouvir esta palavra. Em nome de Jesus eu te peço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, pastor. Muito bem, glória a Deus. Eu queria que você tivesse essa deixa eu tirar esse negócio aqui que tá ruim aqui. Queria que você tivesse essa liberdade de nos procurar. Sempre que você tiver alguma dúvida, pode nos procurar. Nós somos uma igreja evangélica e nós queremos estudar a Bíblia para não sermos enganados. Então, esta igreja, ela prima muito pelo estudo bíblico, pelo conhecimento da palavra, para que a gente possa se defender, né? Nós precisamos nos defender. A Bíblia fala lá em Apocalipse 13 que o anticristo, ele virá com o engano, né? Ele virá para enganar. Só são enganados aqueles que não conhecem. Então eu sempre falo isso aqui. Em outras ocasiões eu já falei, eu não sei nada a respeito, por exemplo, de carro. Eu vou lá comprar um carro, se eu não conheço nada, eu posso ser facilmente enganado. Agora, se eu sou uma pessoa que conhece um automóvel, conhece bem o motor, conhece bem as coisas do carro, eu vou olhar o carro e falar, não, esse carro aqui é um cabrito, não vou comprar não. Então, é a mesma coisa com relação à palavra. A Bíblia fala assim que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, né? Muito bem. Eu tenho pregado já há 3 semanas sobre esse assunto. Deus
Quem é Deus? Então a pergunta é, quem é Deus? Nós já falamos em outras ocasiões, por que nós cremos na Bíblia? Por que nós cremos em Deus? Qual é o ponto de partida para a gente crer, para a gente argumentar? Lembre-se que esta pregação, esse estudo bíblico, ele visa te dar argumentação na hora de você pregar o Evangelho. Eu quero que você conheça bem a palavra e que você tenha uma boa argumentação quando for se expressar ou expressar a sua fé para alguém, né? Então, numa das minhas pregações de terça-feira, eu tenho falado assim, um pouco de mim, porque algumas pessoas chegam e falam, mas quem é esse pastor? Quem é ele? Como esse vídeo vai para o YouTube, então eu faço uma pequena apresentação a meu respeito. E alguma autoridade científica que eu tenho, para que fique claro que eu não estou aqui de paraquedas, né? Para quem não me conhece, eu sou físico. Fiz física, depois eu fiz um mestrado em física nuclear. Eu trabalhei com ciência. Então eu sei um pouquinho a respeito da ciência. E sou um admirador e estudioso da palavra. Não fiz teologia, né? Sou um pastor que eu trabalho muito com comportamento, né? Então, vamos à palavra de hoje. Bom, Deus é um ser que pode ter sido, aos olhos de algumas pessoas, uma invenção em função das insatisfações humanas a respeito da morte. Eu já falei isso nos outros vídeos. O ser humano está lá insatisfeito, está chegando perto do seu fim de vida, e ele começa a pensar, né, sobre o pós-morte. O que vai acontecer comigo depois que eu morrer? Né? Será que a minha existência se resume a esses poucos anos dentro da história humana? A história humana tem aí em torno de 10 mil anos. A pré-história é um pouco mais longa, mas a história humana, ou seja, depois da escrita, é coisa aí de 10 mil anos. Não sou historiador, então não tenho certeza dessas datas, né? Mas 10 mil anos que a gente está aí, né? Escrevendo, né? Fazendo coisas, desenvolvendo a inteligência. E o ser humano é o único animal, né, dentro dos animais terrestres que tem consciência da morte, né? Então, o homem, ele se preocupa com a morte. O homem, ele quer saber o que vai acontecer com ele depois que ele morrer. Então, inventou-se um Deus. Inventou-se um Deus. Alguém pode falar isso, né? Eu não estou dizendo que eu creio nisso. Eu só estou desenvolvendo um raciocínio. Por favor, não pense assim. Inventamos um Deus para que a nossa vida tivesse um significado maior do que simplesmente a parte material. Percebe? Mas eu preciso provar para você que Deus não foi inventado. Deus existe antes da existência humana. Aliás, no vídeo anterior, eu falo sobre isso. Eu falo sobre o ponto de partida da nossa fé. Por onde começa? Dá um pulinho lá, assiste o vídeo parte 2, que lá você vai encontrar esse ponto de partida. Por que nós cremos em Jesus? Por que nós cremos no Pai de Jesus Cristo? Por que nós aqui desta igreja entendemos que Deus não é uma ideia criada pelo homem? Tá certo? Mas a filosofia, ela pode dizer, não, o homem inventou essa questão de Deus por causa das suas insatisfações. Ele vai morrer um dia e aí ele quer saber o que vai acontecer depois, ele quer ter alguma ideia. Então surgiram várias, vamos dizer assim, religiões ao longo da história humana que tenta ressignificar a questão da morte.
Porque a morte física, a passagem do tempo, veja bem, cuidado com as minhas palavras aí. Eu estou falando daquela morte física, aquela onde existe um enterro, existe um velório, tá certo? Eu estou falando desta morte agora. A morte, esta morte, ela é extremamente impactante no nosso coração. Quando nós, seres humanos, percebemos que a nossa existência terminará em algum momento, a nossa insatisfação é: vai terminar e acabou tudo? Não. Tem um Deus nessa história, tem um ser superior, tem uma entidade, e assim vai. Então a gente fica com essa sensação: Deus existe? Deus existe mesmo? Ou é criação da ideia humana? É criação das insatisfações humanas, percebe? Então eu preciso provar para você, eu vou mostrar para você que Deus existe de verdade. Que Deus é um ser presente, vivo e eficaz. E aqueles que as pessoas que o buscam, as pessoas que o buscam, ela vai ter um encontro com Deus, porque Deus, ele tem amor. O nosso Deus, o Deus que nós cremos, ele é Deus de amor. O nosso Deus não se conforma com a existência humana de 70, 80 anos. O nosso Deus, ele quer que a gente tenha uma expectativa maior, porque o ser humano, ele é dotado de algo especial, que é a inteligência, né? Ele é dotado de algo especial, que é os sentimentos. Percebe? Então, sim, Deus nos ama porque nós pensamos, Deus nos ama porque nós sentimos, né? E o resto da criação, ela está aí. Mas o importante da criação é o ser humano, por causa da sua inteligência, que é o seu espírito, e por causa dos seus sentimentos, que é a sua alma. Mas muito bem, hoje nós vamos estudar algumas questões um pouco mais técnicas com relação à existência de Deus, tá certo? Então, para você completar o entendimento do que eu vou falar hoje, você precisa assistir as duas versões, ou a parte 1 e a parte 2. Essa aqui é a parte 3. Ok? E é o fim desse assunto. Muito bem. Então, Deus, ele é uma compreensão metafísica. Né? Deus é uma compreensão metafísica. Você sabe o significado da palavra metafísica? Eu vou explicar para você. Né? Essa palavra metafísica, físico é o que você está vendo, né? Computador, tela, aqui, todas essas coisas aí, isso aí é físico. E metafísico é aquilo que não é físico, tá certo? Então está no plano paralelo à física, por isso chama metafísica. Então, dentro de um plano metafísico, ou seja, fora da física, né? Deus está naquele lugar. Deus está ali. Ele é senhor tanto da parte metafísica quanto da parte física. Deus é superior. Por que ele é superior? Porque ele é a pessoa que pode transitar entre o físico e o metafísico. Percebe? Ele tem esse poder. E ele fez isso na pessoa de Jesus Cristo. Ele fez esse trânsito entre o físico e o metafísico. A existência de Deus não é uma questão científica. Por isso que numa das minhas pregações eu digo, a ciência não precisa explicar a Deus. Porque a ciência, ela está envolvida com o mundo físico. Se a ciência tem que explicar alguma coisa, ela que explica
que a ressurreição de Cristo, porque Cristo morreu fisicamente e ressuscitou. Ele voltou à vida. Se a ciência precisa explicar alguma coisa, ela tem que explicar os milagres, porque foram modificações no espaço-tempo. Vou dar um exemplo aí para você. Você lembra daquele sujeito que entrou pelo teto e ele tinha um problema nas pernas, ele era paralítico, ele não podia andar. Você depois procura aí na sua Bíblia que você vai encontrar esta passagem lá no Novo Testamento. Então o sujeito estava lá, ele queria encontrar Jesus, ele queria ver a Cristo, né? Mas o local onde Jesus estava cheio de gente, tinha muita gente ali. E o paralítico não conseguia chegar, porque alguém tinha que levar ele numa maca. Mas a situação é tão assim, o local está tão cheio de gente, que provavelmente os caras viram a possibilidade de subir no telhado e introduzir o paralítico pelo telhado. Então, de alguma maneira, eles desceram esse sujeito pelo telhado. E quando Jesus viu aquela situação, ele ficou muito feliz. Porque ele falou assim, puxa vida, ele não falou, não está escrito isso na Bíblia, mas ele deve ter pensado assim, meu Deus, quanta fé esse homem tem. Quanto desespero essa pessoa tem. Né? Aí Jesus olhou para ele e perguntou, o que você quer que eu te faça? Né? É que eu ande. Ele falou assim, tá bom, os teus pecados estão perdoados. Aí os fariseus, os religiosos que estavam ali naquela casa, começaram a pensar assim, mas quem é esse cara aí que fica perdoando o pecado dele? Não tem. Quem é? Ele pensa que ele é Deus? Pastor, aí Jesus pode falar. É Lucas 5,19. Lucas 5. A gente pode ler, não pode ler. Vou ler daqui a pouquinho. Se eu terminar de contar, aí a gente lê. Aí, Jesus percebeu... vamos ler, vai. Lucas 5,19. Eu vou pôr aqui na tela para você. Só um minuto. Aí a gente lê, que é melhor, né? Vou compartilhar aqui com vocês. Então, Lucas 5,19, né? Você já deve estar vendo aí na minha tela. Pegue meu computador também, lerdo. Agora vai. Olha lá, no verso 17, né? E aconteceu que num daqueles dias, estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Então ele está numa situação, Jesus está aqui numa situação descrita, onde tinha muita gente importante, e tinha muita gente, porque de todas as aldeias da Galiléia, então devia ter ali centenas de pessoas. Né? E o texto, ele ressalta, né? E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Então, as ciências têm que explicar alguma coisa, tem que explicar aí essa frase. Né? Explica a ciência esta frase. Por quê? Porque o Jesus, esse Jesus aí, que a gente está lendo, ele vai fazer uma interferência no mundo físico, nunca esqueça disso. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo Jesus, né, e vendo ele a fé deles, disse-lhe, homem, os teus pecados estão perdoados. Aí, os escribas e os fariseus, aqueles homens importantes, esses aqui, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, tá vendo? Fariseus e doutores da lei. Né? Aí eles começam a arrazoar. Arrazoar é pensar, né? Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados se não é só Deus? Jesus, porém, olha, eles não falaram, eles estavam só pensando. Então, a ciência deve explicar isso, não a existência de Deus. Como é que Jesus sabia?
Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Ou seja, o que vocês estão pensando aí? Qual é mais fácil dizer os teus pecados te são perdoados ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. E levantando, logo diante deles e tomando a cama que estava deitado, foi para casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Então, queridos, a física, a ciência, ela não tem de maneira alguma que explicar a existência de Deus, não é essa. Se ela tem que fazer alguma coisa, ela tem que explicar essa intervenção no espaço, na física. Como? O sujeito era paralítico e de repente não é mais? Então, física, ciência, explica isso, porque é isso que a ciência tem que explicar. Ah, vocês não conseguem explicar? Ah, tá. Eu explico pela minha fé. Eu digo pela minha fé. Eu entendo que houve uma interferência do Deus que a física não pode explicar dentro do espaço-tempo onde a física explica, onde a física existe. Então, essa é a argumentação maior que nós temos que ter na ponta da nossa língua. Deus existe, mas é lógico que existe. Ah, mas a ciência não explica. Não, a ciência não precisa explicar. Porque a existência de Deus está no âmbito da minha fé. Ah, mas como é que você tem tanta certeza? Eu tenho certeza porque, por testemunhas, foram vistas modificações no espaço-tempo, aonde houve uma intervenção deste Deus, que você alega que não existe, sobre a vida de um paralítico, que a Bíblia afirma que existe. Então é esse o caminho. Percebe? Muito bem. Então, a existência de Deus não é uma questão científica, é uma questão moral. É uma questão que está envolvida com a nossa fé. Ah, mas explica fé. Fé é você acreditar piamente, ou seja, ferozmente, intensamente. Fé é aquilo que nós temos que torna a existência de Deus para nós uma coisa inabalável. Eu creio, ou seja, Deus existe de uma maneira inabalável para mim. Por quê? Por causa da minha fé. Então, que a ciência vai explicar coisas relacionadas à física. A fé, ela explica coisas relacionadas à metafísica. Percebe? Muito bem. Vamos partir aqui de um outro ponto técnico também. Existem questões que acontecem que são fenômenos. Existem fenômenos, né? Fenômenos dentro do âmbito físico, dentro do mundo físico. Existem fenômenos que às vezes são inexplicáveis. Né? Às vezes são inexplicáveis. Existem situações que a gente acha, ah, meu Deus do céu, isso não é possível. Né? E eu sempre dou a ideia do fogo fátuo. Né? Existe um fenômeno físico que é o seguinte: alguns animais, por eles terem uma concentração, por eles se alimentarem de alguns alimentos que têm muito potássio. Então, quando ele morre, ele acaba, vamos dizer assim, na decomposição, produzindo um gás. Potássio não, é fósforo, desculpa, eu falei errado. É um gás de fósforo, que é um elemento químico da natureza. E esse gás, quando entra em contato com o oxigênio, ele entra em combustão natural, combustão espontânea, natural. Não tem nada espiritual nisso aí. É realmente uma questão de química, uma questão da química.
E aí você está no meio do mato. Imagina um sujeito que está no meio do mato. De repente, coincide dele ver um fenômeno desse. Uma bolinha de fogo saindo da terra, ali da onde ele está. Você imagina o susto que um sujeito desse não... Se tivesse eu lá, eu saía correndo e chegando em casa eu já ia baixar ali, orar, pedir a Deus misericórdia. Porque realmente é uma coisa tremenda você ver um fenômeno físico desse, né? Então, mas é absolutamente explicável. Existem outros fenômenos inexplicáveis que a física... Sim, existem vários fenômenos que a gente não explica dentro da física, dentro da química, até mesmo dentro da biologia, né? Que são difíceis de explicar. Então, o que acontece? Nós, por causa deste, vamos dizer assim, desses fenômenos acontecerem, a gente acaba atribuindo isso ao mundo espiritual, quando, na verdade, nós deveríamos atribuir isso ao mundo material. Então, existe aí uma questão religiosa nessa história. Essas ideias que são fora da Bíblia, extra-bíblicas, né? Ela vem com verdades exageradas. Percebe? Eu presenciei, quando nós estávamos numa igreja, no começo de uma igreja, lá no início dos anos 90, nós participávamos de um grupo familiar, e nesse grupo familiar, nós estávamos lá, tinham várias pessoas na casa de uma pessoa, na casa de um amigo nosso lá. E entrou uma mulher que notoriamente as pessoas sabiam que ela era um problema. Irmãos, eu vi com os meus, estou falando, fazendo uma metáfora aqui, os meus próprios olhos, eu vi. Né? A mulher, ela ficou endemoniada e ela começou a se rastejar no chão como se fosse uma cobra. E uma mulher, se rastejando como uma cobra, ela foi parar embaixo da geladeira. Você sabe qual é o espaço que existe embaixo da geladeira? Deve ser isso aqui, ó. A mulher entrou lá e não queria sair de lá. Nós tivemos que remover a geladeira para tirar a mulher de baixo da geladeira. É um fenômeno, um negócio esquisitíssimo. Né? Não é uma coisa muito estranha? Então, alguns fenômenos podem ser espirituais ou não, geralmente não, são inexplicáveis e podem ser, de maneira errônea, atribuídas a Deus ou ao diabo. Né? Então, veja, as pessoas, elas tendem a buscar no seu interior explicações espirituais, às vezes para coisas que não têm necessidade. Não é? Então, nós precisamos tomar um certo cuidado com isso. Porque aquilo que é espiritual, que é relevantemente espiritual, e que a gente sabe que é um milagre, é um negócio bacana, é gostoso de ver. Percebe? Mas não é a coisa mais importante. Você vê um cego enxergando, você vê um paralítico andando, você vê uma pessoa que... Uma vez eu estava numa igreja, já contei isso aqui para vocês uma vez, eu estava sentado numa igreja que a gente frequentava aqui perto, eu estava sentado lá, era um domingo de manhã, acho que eu estava fazendo o culto da manhã lá e tal, aí chega uma senhora, senta do meu lado e fala, o senhor é o pastor? Eu falei, sim, sou o pastor. Falei, será que o senhor podia orar por mim, que eu estou com um problema na minha perna e eu vou ter que fazer uma cirurgia logo amanhã, era um domingo, eu lembro disso. Aí, o que a senhora tem na perna? Ela falou assim, ó, eu tenho essa mancha aqui, me mostrou uma mancha desse tamanho, preta, um negócio feio para chuchu. Aí ela falou assim, esse negócio surgiu, cresceu muito rapidamente e agora eu preciso ir no hospital. Ela ia pro Hospital das Clínicas no dia seguinte para fazer. Ela nem era daqui de São Paulo. Falei, claro, minha senhora, vamos orar. Eu orei, busquei a Deus, falei, Senhor, né, socorre essa senhora, socorre essa mulher, cura esse negócio aqui, que isso aqui é muito feio, Deus.
E essa mulher não merece isso, ela precisa... Eu fui orando, não sei o quê. Acabou. Acabou o culto, fui embora. Fui para casa. Lá, não sei o quê. No domingo seguinte, aquela mulher apareceu de novo. Ela chegou lá e falou, pastor, eu vim te agradecer pela oração. Eu falei, puxa, que bom. A senhora descobriu o que que é? Aí ela falou assim, não, pastor. Eu cheguei lá, já não tinha mais mancha nenhuma. Sumiu tudo. Peraí, é o Hélio? O Hélio é o poderoso da oração? De jeito nenhum. De jeito nenhum. É bacana isso que a gente vê? É bacana. Puxa, Deus fez um milagre. Deus, a mulher tinha um negócio preto que eu nem sabia o que que era. Tava na perna dela. Eu vi aquele negócio preto na perna, assim perto aqui da panturrilha, sabe? Eu vi. Semana seguinte ela estava lá sem absolutamente nada na perna. Não é bacana isso? É bacana, é legal. Mas não é essa a parte importante. A parte importante é quando o sujeito chega à conclusão que está distante de Deus e quer se aproximar dele. Por isso que a religião ela sempre é exagerada. A religião, ela exagera determinadas coisas que não tem necessidade. E às vezes usa até a fraqueza das pessoas, né, em benefício próprio. Então você tem um sujeito lá, desesperado, com a mãe doente, a mãe tá para morrer, e o cara quer oração, e não sei o quê, e tem aquele apelo emocional, aquele negócio, e tal, não sei o quê. Você tem que dar R$ 500 para a igreja. Percebe? Isso é terrível, irmãos. Terrível. Terrível. Então nós precisamos tomar cuidado com a religião. A religião, ela tem uma visão distorcida. Aquilo que nós precisamos crer, a maneira que nós devemos crer em Cristo está aqui, não na religião. Um dia a gente até pode discutir alguma coisa. A ideia que você tem que ter na sua cabeça, meu irmão, a respeito de Deus, ela tem que ser exclusivamente e completamente vindo da Bíblia. Percebe? Cuidado com aquela cultura que você traz do seu passado. Percebe? Pode perguntar para qualquer cristão aí do mundo, você vai ver como o pessoal não conhece o que está escrito na Bíblia. Ó, eu fiz uma pregação aqui, algum tempo atrás, coisa de, sei lá, 8 meses, um ano talvez, eu fiz uma pregação assim, quem vai para o céu? O corpo, a alma ou o espírito? 90% das pessoas que eu perguntei pessoalmente não souberam responder. Sabe por que não sabe responder? Porque não está aqui, não leu, não sabe. Ela está com uma expectativa baixa a respeito de Deus. É uma expectativa pequena a respeito de Deus. Sabe qual que é a expectativa? Cura, dinheiro, emprego, percebe? Negócios. Essa é a expectativa que as pessoas têm a respeito de Deus. E não sabe o que está escrito aqui. Essa é a questão básica. O cristão, ele tem que saber que depois que ele morre, ele vai aguardar a ressurreição. Isso é o que está na Bíblia. Ninguém vai para o céu. Só vai para o céu depois que ressuscitar. Nós vamos encontrar com Cristo nos ares. Aí, por que as pessoas creem dessa maneira errada? Porque existem religiões que pregam isso. Então, eu faço um apelo a você, meu irmão. Apelo. Não acredite em baboseiras. Vá ler na Bíblia. Vai buscar com o seu pastor.
Não acredite em historinhas para criança. Ai, vovô morreu, ele virou uma estrelinha. Olha, vovô lá no céu, aquela estrelinha. Gente, pelo amor de Deus, isso é para a criança dormir, para ela não chorar. Não façam isso. Vai ler na Bíblia, vai procurar, escute essas pregações. Procure com quem é sério na palavra. Você quer ver uma outra coisa? Nós aqui desta igreja, nós entendemos que o Pai de Jesus Cristo, peraí que está passando uma ambulância aqui, nós entendemos aqui nesta igreja, nós entendemos que o Pai de Jesus Cristo não é a mesma pessoa que está no Velho Testamento. Embora a teologia tenta juntar Jeová com o Pai de Jesus e fazer com que sejam a mesma pessoa, mas não dá. Leia o Novo Testamento, que você vai ver, você vai encontrar versículos que desautorizam essa ideia. Percebe? Esse é o maior apelo que eu faço a você. Não acredite em história da carochinha, meu irmão. Seja sério no Evangelho, sério com Jesus. Jesus não veio aqui pregar uma religiãozinha para ganhar um dinheirinho, não. Jesus não subiu naquela cruz para morrer à toa, só para ser bonitinho, para ser quadrinho de igreja, para ser esculturinha de igreja, o Jesus lá, morto, assim, sabe? Não! Eu não acredito nesse Jesus, eu acredito no Jesus que veio aqui porque ele teve misericórdia da minha vida e falou, o Hélio precisa de mim. Então eu vou morrer por ele. Depois a gente discute essa questão da morte de Jesus. Por que Jesus morreu? Por que ele teve que morrer? Por que aconteceu do jeito que aconteceu? Pelo amor de Deus, meu irmão. Seja sério com as coisas de Deus. Ah, tem coisas que a gente não entende na Bíblia. Sim, é verdade. Tem coisas que eu não me aventuro muito na Bíblia, porque eu também tenho dúvida. Mas naquilo que eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza que o dia que eu morrer, eu vou esperar a ressurreição, vai chegar um dia que Jesus vai voltar. Está tudo escrito aqui. E nós precisamos levar isso a sério. Percebe? Essa argumentação que eu quero te dar hoje. Seja uma pessoa séria. Questione aquilo que você crê. Estou crendo certo? Eu estou crendo de maneira correta? Eu quero servir a Deus, eu quero amar a Jesus. E eu estou fazendo as coisas corretamente? Eu estou crendo corretamente? Eu estou vendo a figura de Cristo de maneira correta? Se você começar a ler a Bíblia e achar que a Bíblia foi escrita para aqueles lá, aí cai fora. Eu vou colocar aqui para vocês agora algumas crenças que tem por aí. Tá? Eu acho que dentro do nosso universo aqui, né, existem alguns pensamentos, tá certo? Que tentam desvirtuar o pensamento cristão. Então toma um certo cuidado com isso que eu vou falar com vocês agora. Tá? Vou falar esses, 1, 2, 3, 4, 5, e depois vou falar os mais atuais. Agnosticismo. O agnosticismo significa que o homem não tem capacidade para conhecer a Deus. Deus é um ser infinito. E a mente humana é uma coisa finita. E isso se chama agnosticismo. O agnóstico é aquele, não é aquele que não crê em Deus. O agnóstico é aquele que acha que o homem não tem condições, não tem capacidade para entender a Deus. Segundo, politeísmo. Politeísmo, hoje a gente tem abundante de politeísmo. Né? O politeísmo é o culto ou o entendimento de que existem muitos deuses. Por isso, politeísmo, vários
deuses, né? Vou dar um exemplo aqui, o próprio Espiritismo, as religiões de matrizes africanas, né? As religiões egípcias, as religiões celtas, lá do norte, nórdicas, né? O Espiritismo, né? Há quem diga, né, o catolicismo, mas nós cremos em Jesus pela morte que ele ofereceu na cruz. Cremos que ele veio revelar um Pai, né, e o Pai não nos deixa só, por isso envia o seu Espírito até nós, que é o Espírito Santo. É o que nós cremos. O que estiver fora disso é do diabo. É um Deus, o diabo é um Deus falido. Muito bem, esse é o politeísmo. Existe o panteísmo. Panteísmo é o seguinte: Deus é tudo. Deus é tudo. Deus está na árvore, Deus está na pedra, Deus está nos pássaros, Deus está na terra, na água, na fumaça. Tudo é Deus. Isso é o tal do panteísta. Ou seja, o panteísta ele confunde a natureza com Deus. Irmãos, isso é balela. Isso é futrica. Balela. Historinha para boi dormir, como diz na minha terra. Outra interessante é o deísmo. Sabe o que é o deísmo? Deísmo é o seguinte: o deísta é aquele que acredita que Deus veio, fez tudo e foi embora. Depois disso, depois que ele criou o homem, a lei da natureza, as coisas da natureza, não sei o que, Deus foi embora. Embora, para nunca mais interferir. Esse é o deísmo, ele não interfere. Existe o materialismo. O materialismo é aquele que acredita na matéria, né? Não faz distinção entre mente e matéria, ou seja, a manifestação da vida nada mais é do que uma propriedade da matéria, né? O homem é apenas uma maquininha, percebe? E outras coisas mais, que a gente poderia falar, por exemplo, do espiritismo, né? Que acredita na reencarnação. Nós não acreditamos na reencarnação. Eu já falei sobre reencarnação e ressurreição aqui. Procura lá no YouTube que você vai encontrar. O nosso Deus nos promete a vida eterna, não a morte eterna. Eu já falei isso. Né? O espírita crê que o homem nasce, morre, sai desse corpo, vai para outro, nasce, morre, nasce. Como se a morte fosse um passeio no parque. Como se a morte fosse uma coisa gostosa de acontecer. Como se a morte fosse, ai, tudo bem, vai morrer. Aí depois nasce de novo, aí morre de novo, aí nasce de novo, morre de novo. Então, o Espiritismo não é a crença na vida eterna, é a crença na morte eterna. Por quê? Nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre. A mesma pessoa. E outras cositas más. Percebe? Não se sustenta. Jesus nos promete a vida eterna. Vida eterna. Depois que você crê em Jesus, está escrito na Bíblia: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus nos dá vida eterna para sempre, fora do tempo, fora da matéria. Então, meu querido ouvinte, caminhando aqui para o final, meu querido ouvinte, não seja um mole, um molenga na Bíblia. Não seja um molenga. Seja sério. Tem dúvida? Vai atrás da sua dúvida. Busca. Você é um cristão. Deus existe.
E não existe dúvida. Não existe dúvida que Jesus morreu naquela cruz, que Jesus me perdoou. Não existe dúvida para mim que vai ter ressurreição. Não existe dúvida que o homem não presta. Por isso eu preciso me revestir de Cristo. É o único que venceu o pecado, que venceu a carne, que venceu o tempo. A passagem do tempo, Jesus venceu a passagem do tempo. Eu sempre falo aqui para vocês, o tempo é o maior inimigo do homem. O tempo vai passando, você vai se corrompendo. Não estou falando de corrupção moral, estou falando de corrupção mesmo da carne, vai envelhecendo. Olha aqui, ó, eu tenho quase 60 anos de cabelo branco, eu não tinha. Agora eu tenho. Aqui, ó, óculos, olha, eu não usava óculos, agora eu uso. Porque envelheci. Vão passar mais anos. E eu vou ficar mais velho. E vão passar mais anos. E eu vou ficar doente. E vão passar mais anos e eu vou morrer. Fisicamente. Estou falando daquela morte de caixão mesmo, sabe? Eu vou morrer. Só que Jesus nos promete a vida eterna. A ressurreição. Aí, o dia que Jesus voltar, nós vamos entrar com ele para a glória, para o reino de Deus. Percebe? Vamos sair dessa corrupção do tempo. Jesus fala que não vai ter lágrimas, ninguém vai chorar, ninguém vai sofrer. Nós vamos estar ao lado de Jesus e do Pai para sempre. Como isso vai acontecer? Não faço ideia. Mas é promessa de Cristo. O Senhor Jesus prometeu. E eu acredito nas promessas de Cristo, porque ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não mente. Jesus nunca mentiu. E ele prometeu coisas. E Jesus, como ele ressuscitou, ele recebeu, está lá em Mateus 28. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Você acha que Jesus não vai ter todo o poder, meu filho? Você pode ser morto embaixo de uma bomba atômica em que o seu corpo vai ser fulminado, vai ser evaporado da existência. Mas como é que você vai ressuscitar se não tem corpo? Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Ele recompõe assim, cata as moléculas do seu corpo, vai catando as moléculas, lá, pumba, monta o hélio de novo e ressuscita o hélio e põe o hélio junto com ele na morada de Cristo. Entendeu? Esse é o poder de Deus. Eu estou convencido, profundamente convencido, da obra de Cristo e que ela pode fazer diferença na sua vida pessoal. Jesus é a fonte do amor de Deus. E olha, confia, porque depois que você morrer, pode ter certeza, ele vai te ressuscitar. Vai te trazer de novo. E vai botar você lá dentro do reino dele. Então, eu termino aqui, eu encerro aqui a minha preleção, né, dizendo para você o seguinte, para que a gente possa exercer a nossa fé, para que você possa vencer as dificuldades do dia a dia. É fundamental que você observe a Cristo. Olhe para Cristo. Ele é a fonte. O homem precisa ser humilde e olhar para si e falar assim, eu não sou nada. Jesus é tudo.
Queria abrir para você em Romanos 1, 19 e 20. Rapidamente, só para a gente encerrar. Romanos 1. Podia abrir assim centenas de versículos aqui para você. Mas esses dois aqui já são o suficiente. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Queridos, Paulo está dizendo assim, você quer ter certeza de que Deus existe? Dá uma olhada. Dá uma olhada pelas coisas que estão aí, que estão criadas. Dá uma olhada. Veja o que está criado por aí. E aí nós vamos saber que Deus existe. Então, o que eu quero dizer para vocês, meus queridos ouvintes, é isso. Começa a se armar de argumentação. Eu sugiro que você volte essa gravação aí, comece a escrever a argumentação. A argumentação que você deve ter na ponta da língua. Nós precisamos justificar nossa fé. As pessoas vão perguntar. Embora não seja... Ninguém é obrigado a fazer isso. Mas a gente vai fazer. Por quê? Porque nós amamos a Cristo e nós queremos que as pessoas se convertam a Jesus. Cheguem ao conhecimento da verdade. Cheguem ao conhecimento pleno de que Cristo morreu por ela. Percebe? Nós precisamos ter essa argumentação pronta na ponta da nossa língua. Então, irmãos, espero que você tenha gostado desse vídeo. Né? Dá um gostei aí, né? Thumbs up. Thumbs up em inglês significa aperta o positivo lá, tá bom? E faz um comentário aí no vídeo do YouTube para a gente ter relevância, né, na plataforma. Se você tiver dúvidas, entre em contato com a gente. Se você gostou da argumentação, faça anotações, enfim, estude a Bíblia, cara. Você precisa estudar a Bíblia e, né, rebater as argumentações. Né? Tá bom? Então, Deus abençoe a todos. E entre em contato conosco. Teremos culto na próxima quinta-feira, um estudo bíblico bastante interessante, profundo. E depois nós teremos o culto no domingo, às 18 horas. Deus abençoe a todos.